Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Zá e hoje eu vou falar do signo de Escorpião. Esse vídeo não é só pra quem é escorpiano, né? Pra quem tem Sol em Escorpião, e sim pra todo mundo que tem um planeta em Escorpião ou então que quer estudar alguma casa que cai em Escorpião. Então vocês peguem tudo isso aí que eu vou falar e apliquem ou no seu planeta em Escorpião ou na sua casa em Escorpião. Escorpião é regido por Marte e Plutão. As partes do corpo relacionadas com os signos são os órgãos genitais, a cor é o vermelho escuro, o elemento é a água e a qualidade é a fixa. E sendo a água o sentimento, a qualidade fixa a estabilização, Escorpião deixa os sentimentos dele guardados dentro dele, deixa eles fixos, sem alterar nada. E é por isso que muita gente fala que Escorpião é rancoroso, porque ele mantém todas as experiências que ele passa muito vivas dentro dele. Ele não consegue simplesmente esquecer, né? Ele não consegue deixar pra lá. Então quando acontece alguma coisa ruim com ele, ele sente a dor numa proporção gigante. A dor dilacera ele por dentro. E mesmo depois de um tempo, quando tudo aquilo já dá uma acalmada, ele já tá melhor, ele mantém essa experiência ruim numa proporção menor, mas a dor que ele sentiu tá ali guardada dentro dele, porque ele sabe que é justamente isso que vai deixar ele mais forte. Mas ao mesmo tempo que ele mantém as experiências negativas, ele mantém também as experiências positivas. Então se você tem algum tipo de relação com o Escorpião, seja ela amorosa, familiar ou então de amizade, e essa relação é muito boa, aí ele vai te amar com todo o coração. E pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para não perder o que ele tem com você. Então Escorpião é muito intenso. A dor que ele sente é muito intenso. O amor que ele sente é muito intenso. Ele não consegue ser meio termo. E ele vive e enxerga a vida com essa intensidade. Então para ele não interessa o que é superficial, não interessa o que é falso. Ele quer se aprofundar, ele quer o que é verdadeiro. Ele quer chegar na alma das pessoas. Ele quer tirar o sumo das experiências dele. Ele vai até o fim, ele vai até onde não dá mais pé. Parece que ele tem uma chama dentro dele, né? Um fogo ardendo dentro dele, mesmo ele sendo um signo de água. E claro, toda essa intensidade em lidar com a vida faz com que ele seja um signo mais denso, né? Um signo mais pesado, porque tudo tem uma carga muito forte. Então ele não é um signo leve, né? Que é fácil de lidar, fácil de conviver. Ele é até um pouco agressivo, né? Por conta da corregência de Marte. Então às vezes as palavras, as atitudes dele são um pouco secas e podem acabar ferindo, né, as pessoas que são mais sensíveis. Mas em compensação, quando você tem uma relação com o Escorpião, essa relação sobrevive a tudo, porque por mais que ela seja difícil no dia a dia, ela é verdadeira. Então ela resiste a baques que talvez outras relações mais leves não resistiriam. Formar relações profundas, de alma mesmo, é um dos maiores desejos de Escorpião, né? Porque ele quer se entregar, ele quer se fundir à pessoa que ele ama. Mas, a princípio, isso pode ser um pouco complicado. Primeiro porque Escorpião é super desconfiado, né? Então ele tem medo de ser feito de idiota, né? De ser humilhado, de se sentir vulnerável. Então ele acaba demorando muito para confiar nas pessoas. E segundo porque ele tem medo de, ao se entregar de corpo e alma, ele acaba sendo controlado pela outra pessoa. Porque Escorpião é controlador, mas ele tem pavor de ser controlado. Então fica aí um desafio. Escorpião é um signo bastante espiritual, mas espiritual no sentido de saber que tem muito mais coisa além dessa carne nossa aqui. Ele é o oposto de Touro, né? O oposto da matéria. Então ele tá muito mais do lado de lá do que no lado de cá. E assuntos como a espiritualidade, o ocultismo, o misticismo, os mistérios do mundo, assim, ele gosta muito. Ele é muito ligado em energia, em vibração. Ele tem, assim, a intuição fortíssima. Então logo de cara ele percebe a intenção das pessoas. Ele sabe quando estão mentindo, ele sabe quando estão escondendo alguma coisa. E ele sabe quando as pessoas estão precisando de ajuda. Então nada passa batido por ele. Por quê? Porque ele enxerga a essência, ele enxerga a alma da pessoa. Ele não tá vendo o que a pessoa tá vestindo, ele não tá vendo o que a pessoa tá falando. Ele tá vendo por trás disso. Porque é isso que importa pra ele, é nisso que ele se interessa. E é engraçado porque ele vê através das pessoas, mas as pessoas não veem o que tá dentro dele, né? Ele faz questão de não mostrar nada. Porque se ele mostrar, ele pode acabar se tornando vulnerável. E isso é uma coisa que, como eu falei antes, né, ele não gosta muito. Então só os mais próximos que vão ter acesso ao interior dele. E pode ter certeza que essas pessoas batalharam muito para conseguir a confiança dele e ter acesso ao interior dele, porque, olha, não é fácil. Então ele carrega esse ar de mistério. Ninguém sabe muito bem o que ele pretende, né, qual é a dele, o que come, onde vive, ou então o que ele tá passando. E isso acaba atraindo as pessoas. Escorpião é muito magnético, né? Ele tem um olhar muito marcante, porque é um olhar que, pá, parece que tá lendo a sua alma. E na verdade não deixa de estar. E quem é mais sensível percebe logo de cara que é um olhar diferente. Escorpião é também muito focado, determinado e persistente.
Então quando ele quer alguma coisa, quando ele quer alcançar um objetivo, ele consegue. Porque além dele ter a iniciativa de Marte, né, que vai atrás do que quer, ele é também muito estrategista. Então ele monta um plano e segue em frente. Agora, um lado de Escorpião que é muito marcante e ao mesmo tempo é muito difícil de saber direcionar para o lado positivo é a ligação que ele tem com a parte negativa da natureza humana. Porque Escorpião representa tudo que a gente tem de ruim no nosso inconsciente. Tudo que a gente quer deixar lá bem quietinho, né? Que a gente não quer mexer. Então assuntos como a vingança, a obsessão, o ódio, a posse, o controle, o poder, são assuntos que Escorpião lida. Então enquanto a maioria das pessoas prefere deixar tudo isso lá embaixo do tapete, Escorpião não, Escorpião remexe em tudo. Então ele conhece essas coisas, ele sabe como elas funcionam. E desse contato com a parte negativa humana, Escorpião pode lidar com isso de duas formas. A primeira é da forma destrutiva. Então ele sabe que ele tem muito poder, ele sabe que se ele quiser ele pode destruir o que ele quiser ou então quem ele quiser. Ele sabe que dentro dele tem o veneno do Escorpião, então se ele é contrariado ou então acontece alguma coisa com ele, ele pica. Já a segunda forma é trazendo todo esse lodo, né, toda essa coisa ruim pra luz. Porque a gente só consegue trabalhar alguma coisa se a gente sabe com o que a gente tá mexendo. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito possessiva, muito ciumenta e quer melhorar isso, ela não pode simplesmente achar que ela não é assim. Ela precisa mergulhar dentro dela, né, entender por que ela tem esse tipo de sentimento e colocar isso às claras, né, colocar na luz. E Escorpião, quando já tá mais desenvolvido, ele faz isso. Ele não tem medo lá de remexer o lodo dele, não tem medo de mexer nas coisas ruins dele, porque ele sabe que dessa experiência ele vai melhorar e vai se tornar mais forte. E tem mais! Com isso, ele ainda pode ajudar os outros a colocar os medos, os desafios e a lama deles na luz, porque ele conhece tudo isso. E realmente, o único jeito da gente acabar com os nossos fantasmas é lidando com eles, é colocando eles na luz. E é Escorpião que fala isso pra gente. E agora vocês entendem como tudo isso que a princípio parece ruim, né, parece negativo, na verdade é maravilhoso? Vocês entendem a importância de Escorpião? Outra característica bem marcante do signo é que ele lida com assuntos que as pessoas não se sentem tão confortáveis falando, né? Assuntos que elas preferem não comentar. Então a morte é um assunto de Escorpião, porque ela lida, né, com o final de um ciclo para começar um novo, ela lida com aquilo que está além da matéria. Então é muito comum pessoas que têm Escorpião forte no mapa terem interesse pela morte, né? Ou então querer estudar sobre a morte. Outro assunto de Escorpião é a sexualidade. Porque realmente ele tem a sexualidade bastante aflorada, né? Pra ele o sexo é muito importante, né? Faz parte dele. Mas isso não quer dizer que ele vai sair por aí com várias pessoas, quebrando vários corações. Não é isso. Na verdade, uma coisa que pouca gente fala é que Escorpião é um signo super fiel. Talvez o signo mais fiel de todos. Então essa imagem que as pessoas fazem, né? Que Escorpião só pensa naquilo, Escorpião trai, não faz o menor sentido. E reduzir Escorpião somente à parte sexual é ridículo. É claro que a parte sexual é muito importante, mas ele é muito mais do que isso. Vocês viram, né, com tudo que eu falei, o quanto esse signo é rico e profundo. Ele fala também do poder de regeneração e chegar lá no fundo do poço e conseguir dar a volta por cima. Ele fala de transformação, de renascimento, de resistência, de força. E tudo isso é muito importante, é muito bonito. E é realmente uma pena, né, que esse signo seja tão mal compreendido pelas pessoas. Lembrando que tudo que eu falei é do signo de Escorpião puro. E não tem como você ser 100% de Escorpião. Porque tem os outros signos, tem os planetas, tem as casas, tem o mapa astral inteiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau!